Olá pessoal, aqui é o Thiago André e não, esse não é mais um episódio do História Preta. Eu tô aqui para dividir com vocês um trabalho muito especial que a gente desenvolveu com a Audible, o Apartheid Tropical. Nos últimos anos, o História Preta vem contando histórias fundamentais sobre o Brasil e sobre o povo negro. E uma dessas histórias cresceu tanto que virou uma audiosérie original da Audible. Muitos dizem que não existiu apartheid ou segregação no Brasil. Mas em Apartheid Tropical eu te mostro como o Brasil usou suas leis para impedir o progresso da população negra. Como, após a abolição da escravatura, o Estado brasileiro escondeu em suas leis mecanismos sofisticados de segregação racial com o objetivo de eliminar a população negra do país. Até hoje, esse conteúdo estava disponível exclusivo lá na Audible, só para assinantes. Mas, como estamos prestes a lançar a segunda temporada de Apartheid Tropical, a gente conseguiu trocar uma ideia com a Audible e disponibilizar a primeira temporada completamente de graça aqui no História Preta. Espero que você goste desse conteúdo, que é fruto de muita pesquisa e trabalho coletivo. E se prepare, em poucas semanas sai a segunda temporada do Apartheid Tropical, exclusivo lá na Audible, o serviço de audiolivros da Amazon. Vai lá conferir, dá para testar a plataforma de graça e maratonar todo o nosso conteúdo e muito mais. O clima era de expectativa no Teatro Municipal naquela noite. De um lado para o outro, no palco imenso, alunos se cruzam vestindo becas negras. Entre eles, um homem mais velho observa meio atônito o andamento da noite. É um dia especial para ele. Esperou por isso a vida inteira. Porém, para muitos dos presentes, ele parece estar fora do seu lugar. O homem é o único negro num mar de pessoas brancas. O ano era 1974, e aquela era uma formatura dos alunos da Faculdade Nacional de Direito. Ali presente no Teatro Municipal do Rio de Janeiro estavam os filhos da elite nacional. Exceto um, Ironides Rodrigues, um homem negro que, aos 50 e poucos anos, veste a beca de formando pela primeira vez. Diferente dos seus colegas ali presentes, ele não teve em sua frente uma estrada limpa e retilínea em direção à realização do seu sonho. Não. Para chegar onde estava, precisou percorrer uma trajetória mais longa, demorada e desafiadora. Caminhos tortos e sem nenhum atalho. Enquanto ouviu o discurso do colega orador, um jovem branco que, cheio de redundâncias e lirismo, deixava evidente a sua esperança pueril, Ironides escavava suas memórias mais profundas, lembrando cada passo de sua jornada. Começou na universidade em 1944, no momento em que poucas pessoas negras ingressavam naquele espaço profundamente embranquecido. Somente 30 anos depois, já mais velho, que conseguiu concluir o curso de Direito. Sua trajetória, apesar de excepcional, era comum à maior parte dos negros do seu tempo. E sua história de vida nos ajuda a compreender como o apartheid tropical fechou as portas da educação para os negros do Brasil. Ele, que nasceu nos anos 20, no interior de Minas Gerais, viu e sentiu na pele a segregação velada, a hostilidade no espaço escolar. Sentiu no estômago o que é ter que escolher entre pôr comida na mesa ou frequentar uma sala de aula. Sentiu a dor de não ser bem-vindo, de ter os acessos fechados e ter que abrir o seu próprio caminho até o diploma. Ao longo dos anos, viu amigos que sonharam seu sonho morrerem antes de poder realizar. Em silêncio nostálgico, pensava nos caminhos que teve que percorrer para estar ali, no meio de jovens estudantes brancos com um futuro brilhante pela frente. Para estar ali, teve que ser um negro excepcional, e isso lhe custou tudo. Seus pensamentos foram interrompidos pela voz de um orador citando seu nome. Ironides Rodrigues. Como se estivesse ainda dentro de um sonho, despertou para protagonizar a sua própria história. Ciente que a vida do negro brasileiro é uma tragédia
Ironides decidiu contrariar o destino que estava sobre a sua cabeça. Decidiu mudar o rumo da sua história e da história de centenas de outras pessoas como ele. Decidiu levantar a cabeça e não ceder ao apartheid tropical. Meu nome é Thiago André e você está ouvindo Apartheid Tropical, um original Audible. Episódio 7. Caminhos Tortos. Ironides sempre sentiu que a cidade de sua infância foi ao mesmo tempo um refúgio e um lugar de muitos problemas. A Uberlândia de 1923, ano em que ele nasceu, não era muito diferente da maioria das cidades do Triângulo Mineiro. Tinha marcas profundas do passado da escravidão. Ironides, sendo um menino preto, nascido de uma família inteiramente preta, logo cedo percebeu que a vida seria dura. Crescer sem um pai e com uma mãe sobrecarregada pelos afazeres de casa e do trabalho como doméstica, moldou nele silenciosamente a capacidade de resistir e se adaptar em tempos difíceis, qualidade que levaria consigo para o resto da vida. Na verdade, todo preto nascido em Uberlândia tinha que ser meio assim, resistente e perseverante. Uberlândia era um pequeno distrito de Uberaba, uma região que se formou a parte do ciclo do ouro em Minas Gerais. Depois da abolição, aqueles negros que ficaram na cidade foram jogados para o subemprego nas charqueadas, nos matadouros e nos serviços domésticos. Eram trabalhos duros daqueles que se carregam as marcas na pele. Era o que as pesquisas mais recentes chamam de funções de preto, o tipo de trabalho que é destinado a pessoas negras. Ironides cresceu em meio a tudo isso, mas iria desafiar o destino trágico que pairava sobre a cabeça de outros como ele. Viveu numa cidade partida, onde a segregação não era lei no papel, mas era vivida pelos pretos na prática. Relatos na história oral dão conta de dizer que na Uberlândia dos anos 20, os pretos só entravam nos espaços de branco para executar algum serviço, como pedreiro ou trabalhador doméstico, jamais de outra forma. Antes que pudesse ler as letras, Ironides aprendeu sobre esse mundo e suas regras invisíveis. As regras silenciosas de um apartheid bem à brasileira. Apesar de ser um menino preto, como todos os outros meninos pretos, Ironides viveu coisas que pouquíssimos desses meninos viveriam. Passou por uma experiência extraordinária que mudaria o curso da sua vida. Foi matriculado em uma escola primária. Falando assim, parece até engraçado. Mas, de fato, um menino preto matriculado na escola era algo incomum naquele tempo. Não que as pessoas negras não quisessem estudar. O Brasil é que, de certa forma, limitava o acesso de pessoas negras à educação. Hoje, o Estado brasileiro é obrigado a garantir educação básica e gratuita para os seus cidadãos. Mas nem sempre foi assim. Nos anos 20, década que Ironides iniciou sua trajetória escolar, a educação pública no Brasil não era obrigatória e nem garantida para todos os cidadãos brasileiros. Nessa época, o Brasil inteiro tinha cerca de 5.000 escolas primárias mantidas pelo poder público, para atender uma população de mais ou menos 30 milhões de brasileiros. Nesse contexto de escassez escolar, a maior parte das pessoas negras do Brasil estavam excluídas do ensino formal. Desde que a escravidão foi abolida, o Estado brasileiro lavou as mãos com relação à educação pública. A primeira Constituição republicana parece ignorar a questão educacional, se limitando no seu artigo 35 a atribuições genéricas de, abre aspas, animar no país o desenvolvimento das letras, artes e ciências, fecha aspas. E foi assim, por omissão do Estado brasileiro,
que milhares de pessoas recém-saídas da escravidão ficaram completamente excluídas da educação formal. Soma-se a isso o fato de que não houve um projeto de inserção do negro na sociedade brasileira, que, para além da educação, deixou toda uma população negra de fora do trabalho formal, do acesso à terra e moradia, sem plenos direitos políticos. Temas que, inclusive, tratamos em cada episódio deste original. E assim se fecha o ciclo de exclusão social que temos chamado aqui de apartheid tropical. A gente não sabe bem como o Ironides conseguiu ingressar na escola, já que sua família era pobre e não tinha condições de pagar um ensino privado para ele. A minha hipótese é que ele tenha sido apadrinhado pelos patrões de sua mãe, que era trabalhadora doméstica. Isso não era incomum naquele tempo. Na verdade, muitas pessoas negras do pós-abolição conseguiram ingressar no ensino formal a partir do apadrinhamento de famílias brancas. Por exemplo, a também mineira Carolina Maria de Jesus, escritora negra que se tornou best-seller nos anos 70 e teve seu livro Quarto de Despejo traduzido em 12 países, ingressou numa escola privada nos anos 20, graças ao apadrinhamento da patroa de sua mãe. É o caso também de Grande Otelo, ator, escritor e compositor de renome internacional e conterrâneo de Ironides Rodrigues, que também ingressou numa escola e aprendeu as primeiras letras graças à família branca que o apadrinhou. E apadrinhar aqui significa literalmente pagar pelos estudos e todos os custos envolvidos. Isso acontecia porque até para ingressar numa das poucas escolas públicas que existiam no Brasil, era necessário fazer provas de admissão e pagar taxas em dinheiro. É isso estava em lei. O decreto assinado pelo presidente Hermes da Fonseca em 1911 estabeleceu taxa de exame, de matrícula, de biblioteca, de certificado, de frequência no curso, ou seja, era um ensino público, mas não totalmente gratuito. Recém-egressos da escravidão, a maior parte das famílias negras não tinha dinheiro para manter os seus filhos nas escolas privadas ou públicas. Assim, o Estado brasileiro empurrou milhares de pessoas negras para longe do ensino formal, perpetuando um mecanismo de exclusão que obrigou milhares de famílias negras a escolher entre pôr comida na mesa ou ter os filhos na escola. Esse é o apartheid tropical, que aqui no Brasil usou sorrateiramente as leis como mecanismo de exclusão da população negra. Por isso é tão incomum e até extraordinário que Ironides Rodrigues tenha conseguido ingressar ainda nos anos 20 na única instituição de ensino público disponível em sua cidade, o Grupo Escolar Bueno Brandão. Só para se ter uma ideia, essa escola estava ali para atender uma população de mais ou menos 4.000 crianças em idade escolar, mas só tinha capacidade para matricular 800 crianças, uma delas, Ironides Rodrigues. Ele chegou lá bem novo, no início da idade escolar. Naquele tempo não existiam as turmas de jardim de infância, que preparam os alunos para o primário. Então ele teve que se habituar a estudar com alunos mais velhos em turmas mais avançadas. Mas esse não seria o seu maior desafio na escola. Seu maior problema foi uma professora chamada Dona Ingrácia, com quem teve enormes dificuldades de aprendizado. Ironides costumava ser tratado com deboche por essa professora, além de receber castigos físicos com uma régua que estava sempre à mão. O ambiente escolar era hostil à sua presença. Ainda com pouca idade, teve que aprender a se virar com isso. Ironides, de forma extraordinária, conseguiu superar a primeira barreira, que era entrar numa escola formal. A próxima, e talvez mais desafiadora, seria o de permanecer num lugar que não era preparado para receber pessoas negras como ele. Numa sociedade profundamente marcada pela herança da escravidão,
um aluno preto nem sempre é visto como aluno. Ironides parecia estar fora do lugar. Pessoas como ele, mesmo naquela idade, costumavam estar no subemprego, trabalhando como menino de recados, engraxando sapatos ou qualquer coisa que o valha, menos estudando. Então, não é de se espantar que o ambiente escolar fosse hostil à sua presença. A escola não era um lugar comum aos pretos, e isso era uma coisa antiga. A exclusão negra do ensino formal é algo que está presente na nossa história desde que o Brasil se tornou Brasil. Para entender isso melhor, eu fui até o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, um dos primeiros colégios de ensino público do Brasil. Opa, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Eu vim para falar com o professor Igor. Qual é o teu nome? Tiago. Tiago André, não é? Isso. Fui lá para conversar com um amigo que se chama Igor Ferreira, que além de professor no Pedro II, é doutor em História pela UFRJ. Sabe Como é que eu chego? Não, nunca vim aqui. Subir aqui, ó. Vai subir aqui, passar pelaquela porta de ferro. Só um minuto. Pelaquela porta de ferro. Eu estava querendo saber mais das origens da exclusão negra na educação formal do Brasil. E o Igor poderia me fornecer boas respostas, pois dedicou anos da sua vida à pesquisa a respeito da educação de pessoas negras no século XIX, momento em que o Brasil nascia de fato como uma nação. Vamos lá. De um ponto de vista formal, não havia um impedimento à presença negra nas escolas. Esse é um ponto importante. E geralmente quando a gente fala isso, o pessoal já fica desesperado porque já presume que eu estou dizendo que a vida do negro era fácil. Não é a mesma coisa. Logo que o Brasil se tornou um país independente, a Constituição Imperial de 1824 previu educação primária gratuita, porém excluiu sumariamente os escravizados da possibilidade de ingressarem no ensino formal. O indivíduo escravo, ou seja, em condição jurídica de escravo, ele não pode adentrar a escola por um motivo simples, porque ele não é cidadão. Como ele não tem cidadania, a ele não é garantido, não é preservado o direito à educação, o direito à instrução formal. Porém, ser escravizado no Brasil não é a mesma coisa que ser negro. Todo escravizado aqui era negro, mas nem todo negro era um escravo. Isso quer dizer que não havia um impedimento legal do negro livre ingressar na escola. É que a questão é que há uma diferença entre ingresso e acolhimento. Imagine que você é convidado para uma festa. E uma vez dentro dessa festa, você percebe que todas as mesas são bem servidas, menos a sua. E ao tentar conversar com as pessoas, é solenemente ignorado ou maltratado. Ninguém impediu a gente de ingressar. A gente está dentro. A gente só não está sendo acolhido. A gente passa a não se sentir pertencente àquele espaço. E aí que está a grande sacada. Você pode excluir permitindo o ingresso. É aí que está a exclusão do negro muitas vezes, porque a exclusão do negro no Brasil, ela opera de modo diferente do que opera nos Estados Unidos. A gente quer ler a sociologia americana como a nossa e a experiência americana como a nossa, não é. O Igor teve essa percepção de que a escola era um ambiente hostil às pessoas negras, mesmo livres, enquanto pesquisava para apresentar a tese do seu doutorado. O movimento que ele notou é que pessoas negras desde o século XIX buscaram alternativas ao ensino formal para criar espaços seguros de ensino e aprendizado. Um dos nomes mais notáveis desse tempo foi um homem preto conhecido como professor Pretestato. Ele criou no centro do Rio de Janeiro, dentro da sua própria casa, uma escola que tinha um diferencial em relação a todas as outras. Ela era exclusiva para meninos pretos e pardos. Se a gente olha para a escola do Pretestato, do ponto de vista institucional, o que ele ensina não é diferente do que as outras escolas ensinam. E a gente, aí vem aquela quebra de expectativa, porque a gente tem a expectativa de, não, Pretestato faz jongo, pô. Pretestato tem capoeira, não sei o quê. E nada contra se tivesse, não é esse o ponto. Mas não era isso. A gente tem uma expectativa de ver uma coisa que seria o quê? Proeminentemente, entre aspas, negra. E não era. Ele ensinava português, matemática e doutrina católica, como se ensinava nas escolas de modo geral no século XIX. Aí você fala, então por que a escola dele é diferente? Os pais vão dar pra gente a pista.
Na documentação que os pais mandam para o poder público para poder negociar a manutenção da escola, que eles queriam que o pretestato continuasse como professor dos meninos. O pretestato é preto, os meninos também são pretos e pardos. Porque o pretestato trata os meninos com carinho. Essa é a diferença curricular. Acolhimento. Questão do acolhimento. Acolhimento. Eles usam essa palavra. Ele trata os meninos com desvelo. Enquanto nas outras escolas eles são coagidos, porque os pais dos meninos brancos, eles falam isso, os pais dos meninos brancos não gostam que os seus filhos ombreiem, fiquem ombro a ombro com os meninos negros, os meninos se sentem coagidos e não aprendem. Porque eles não se sentem parte daquele espaço. Isso não é distante da gente. Quando a gente negra olha para a universidade e fala, esse espaço não é para mim. Veja, desde os primórdios da educação no Brasil, o ambiente escolar é um local de hostilidade às pessoas negras, que em muitos casos precisaram inventar os seus próprios espaços seguros para conseguir ter alguma instrução. Mas o ponto é que nem todos conseguiram encontrar um professor ou uma escola como a de pretestato. Ironides Rodrigues, por exemplo, não teve essa sorte e precisou fazer um esforço sobre-humano para permanecer na escola. Ele venceu a primeira barreira, que era ingressar numa escola pública nos anos 20. Depois precisou superar o fato de que o ambiente escolar não seria um local de acolhimento para pessoas como ele. Teve então que suportar anos a fio um ambiente hostil para prosseguir permanecer estudando. E como se não bastasse tudo isso, Ironides decidiu que iria ingressar no ensino superior e prestar vestibular para a Faculdade Nacional de Direito, que ficava no Rio de Janeiro. Tarefa praticamente impossível. Mas Ironides estava disposto a encarar. O Rio de Janeiro, de meados dos anos 40, ainda era uma cidade antiga. No centro, os sobrados e casarões do século XIX formavam a paisagem urbana predominante. Os bondes lentos e preguiçosos cruzavam as ruas em trilhos encravados no asfalto, levando gente trabalhadora de um lado a outro. Ironides chegou na capital federal com um pouco de dinheiro que tinha juntado ao longo dos seus primeiros anos de juventude em Uberlândia. Com a ajuda de um amigo de infância, ele conseguiu um lugar para se hospedar enquanto prosseguia com seus estudos. Ironides conseguiu ingressar no colégio universitário, que funcionava como um curso preparatório para a universidade. Mas os gastos na capital federal eram muitos. O bonde sob os pés, a comida na barriga e o teto sobre a cabeça custavam dinheiro. E o colégio, apesar de público, consumia parte das suas economias na cobrança de diversas taxas. Não demorou muito para que Ironides se visse completamente sem dinheiro. Sem poder pagar por hospedagem, muitas vezes dormiu debaixo das marquises do pavilhão morisco, um enorme casarão de arquitetura árabe que ficava no bairro de Botafogo. Sob as 5 cúpulas douradas que enfeitavam o topo da construção, Ironides dividia o chão com moradores de rua e batedores de carteira que se abrigavam ali, longe das vistas da polícia. Sua vida só encontrou um pouco de sossego quando conseguiu uma cama confortável na pensão de Dona Guiomar, uma senhora de Minas Gerais que passava as tardes ao piano tocando Beethoven. O sobrado amarelo de Guiomar era uma pensão para jovens estudantes, onde Ironides limpava, além dos quartos, uma enorme escada caracol que ia da sala de visitas até o andar mais superior. Era assim, como funcionário, que pagava sua estadia e alimentação. Os outros meninos enviados por seu pai para estudar no Rio de Janeiro tratavam aquele menino preto, zelador da pensão, com absoluto desprezo. Para Ironides, os gestos e olhares de indiferença se deviam ao fato dele ter um olhar humilde e executar tarefas consideradas humilhantes. Mal sabiam aqueles garotos que aquele rosto discreto escondia uma mente absolutamente brilhante. Certo dia, Terezinha, filha de Dona Guiomar, fazia a lição de casa, que consistia em traduzir um texto do francês para o português. A menina perguntou à mãe o significado de 2 palavras em específico. Dona Guiomar, sentada ao piano, respondeu que não sabia. E num tom bem-humorado,
disse que não adiantava perguntar também para o Ironides, pois ele mesmo é que certamente não saberia. Ironides, que tirava a poeira dos móveis, levantou os olhos e disse: "Claro que sei." Para espanto das duas, respondeu que a primeira palavra significava corcunda e a segunda significava longe, distante. Terezinha olhou para ele surpresa e confirmou que provavelmente a resposta estava certa, porque ao lado do exercício tinha um desenho do Corcunda de Notre Dame. Não era incomum que boas escolas tivessem o francês como parte do currículo básico. Naquele momento, Ironides estudava no colégio universitário, concorrente do Colégio Pedro II, que tinha em sua grade não apenas o francês, mas também o latim. Dona Guiomar, ainda espantada, perguntou para ele de onde vinha esse conhecimento e se ele tinha frequentado alguma escola. Ironides explicou que tinha feito o ginásio, atual ensino fundamental, em Uberlândia. Veio para o Rio de Janeiro justamente para se preparar e prestar vestibular na Faculdade Nacional de Direito. Vendo que ele era um garoto competente e tinha proficiência em francês, tirou ele do serviço doméstico, que ela considerava coisa de gente inculta. A partir daquele dia, ele daria aulas particulares para a filha da patroa e para outros estudantes da pensão que tinham dificuldades nos estudos. Ele não sabia ainda, mas aquele era o início de uma longa trajetória como educador e também a garantia do seu sustento pelos próximos anos. Ironides sabia que sua vida jamais seria fácil como a dos meninos que ele dava aula de francês. Sabia disso porque, já muito jovem, percebeu que o Brasil era um país racialmente partido e desigual. Um dia, mais velho, revisitando as suas memórias de juventude, escreveu o seguinte: "Foi minha pugna para a libertação social e econômica do negro, por assim dizer, feita lá na província com uma turma de negros decididos idealistas que sentiam como um espinho picando-lhes a alma toda a segregação do mundo dos brancos racistas." No Brasil dos anos 40, era hegemônico o pensamento de que o país era uma democracia racial, e quase ninguém questionava isso. Ironides e seu grupo de amigos em Uberlândia já tinham percebido que viviam numa segregação velada e decidiram lutar para mudar esse jogo. Fundaram um pequeno jornal para circular ideias antirracistas dentro da comunidade negra de Uberlândia, mas logo percebeu que podia fazer pouco ou quase nada a partir de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Quando foi para o Rio de Janeiro, os sufocos financeiros, o trabalho e os estudos tiraram ele desse meio negro organizado. Até que um dia, enquanto pegava o bonde na Praia Vermelha, bem perto do Pão de Açúcar, percebeu a presença de um outro jovem negro como ele. Era magro, meio baixo, carregava um semblante gentil. A viagem era longa e os dois conversaram como se fossem amigos de muito tempo. O nome do jovem era Aguinaldo Camargo, um ator formidável que logo teria o talento reconhecido no universo teatral brasileiro. Entre uma conversa e outra, Aguinaldo disse a frase que mudaria a vida de Ironides para sempre: "Você precisa conhecer os meus companheiros em prol da emancipação negra." Ele estava falando dos seus amigos Geraldo Campos, Guerreiro Ramos, Sebastião Rodrigues Alves e Abdias Nascimento. Juntos, eles tinham fundado um movimento social negro mais importante daquela década, o Teatro Experimental do Negro. É claro, naquele momento eles não faziam ideia disso. A ideia de um grupo de pessoas reunidas em prol da emancipação negra soou bem aos ouvidos de Ironides. Mas, mais do que soar bem, o Teatro Experimental do Negro seria um divisor de águas na sua trajetória. Foi Abdias Nascimento o principal nome por trás do Teatro Experimental do Negro, iniciativa criada em 1944 com a proposta de valorizar a herança cultural afro-brasileira através da arte, da cultura e também da educação. Como o nome sugere,
A ideia principal do movimento era apresentar peças e espetáculos para contar a história de heróis negros e a epopeia afro-brasileira, livre de estereótipos raciais. O Teatro Experimental do Negro foi a escola de muitos atores e atrizes que fariam sucesso nas décadas seguintes, caso de Ruth de Souza e Léa Garcia. Mas para além dos palcos, o Teatro Experimental do Negro e seus membros estavam disputando o espaço intelectual, pautando o debate sobre raça e diagnosticando os problemas raciais brasileiros. Promoveram congressos, criaram um jornal chamado Quilombo e seus membros individualmente contribuíram intelectualmente publicando livros e colunas na imprensa hegemônica. Ironides atuou em quase todas as frentes do movimento. Escreveu peças, publicou críticas cinematográficas nos jornais e traduziu para o português textos ainda inéditos de pensadores como Jean-Paul Sartre e Aimé Césaire. Mas sua contribuição mais significativa seria na área da educação popular. Ironides foi responsável por fundar, dentro do Teatro Experimental do Negro, uma pequena escola de alfabetização exclusiva para pessoas negras. E isso tinha um motivo. A grande meta era a alfabetização da população negra. Esse é Petrônio Domingues, doutor em História Social pela USP, que tem dedicado sua vida a pesquisar sobre o protagonismo negro no século XX. Era a tarefa primeira, a mais emergente, a mais urgente. Era tirar da linha do alfabetismo porque, nesse período da Primeira República, sabia-se que, entre outras coisas, essa linha do alfabetismo impedia que essa população negra tivesse direitos políticos, o direito a voto e o direito a votar. Pois para você ter o direito político, o direito a voto e o direito a votar, você tinha que ser alfabetizado, era a condição. E nesse período, mais da metade da população brasileira era analfabeta, sendo a maioria esmagadora composta de pretos e pardos. E isso é o reflexo direto de uma abolição da escravidão inconclusa, que não se preocupou com a inserção das pessoas negras na sociedade brasileira. Essa é a trama cruel do apartheid tropical. O Estado brasileiro dificultou o acesso das pessoas negras à educação e proibiu que essas pessoas pudessem votar e serem votadas. Essa é uma das maneiras veladas de restringir o voto da população negra sem que seja necessário aprovar nenhuma lei racista, como aconteceu nos Estados Unidos ou na África do Sul, por exemplo. Então, a meta era a alfabetização. Surgiram várias iniciativas, vários projetos educacionais patrocinados pelas associações negras para essa finalidade. Portanto, Ironides não estava inventando a roda. Estava apenas seguindo uma antiga tradição dos negros brasileiros de se virar para criar, com iniciativa própria, salas de aula para alfabetizar e introduzir gente negra no ensino formal. As iniciativas nesse sentido são diversas. No Rio Grande do Sul, nas primeiras décadas do século XX, um grupo de operários negros de Porto Alegre fundaram um jornal chamado O Exemplo. E dentro dele criaram turmas para ensino dos operários e seus filhos. Algo parecido com o que aconteceu em Pernambuco, nos anos 30, quando o professor José Vicente fundou uma escola para ensinar as primeiras letras para pessoas negras pobres. No Rio de Janeiro, nos anos 40, o ex-estivador José Carlos Nascimento fundou algumas escolas nas favelas da região portuária e na favela da Rocinha. Essas são só algumas iniciativas de educação da população negra depois da abolição da escravidão. Mas de todas essas iniciativas, a que mais se destacou foi a da Frente Negra Brasileira nos anos 30. Que vai criar uma escola, a princípio, aulas noturnas de alfabetização. Nós falamos da Frente Negra aqui neste original no episódio 5, O Voto Negro. Lá a gente conta como a Frente Negra Brasileira se tornou o movimento negro mais relevante do Brasil até então. Era uma organização de capilaridade nacional, com um alcance enorme que investiu pesado na educação de pessoas negras, começando com turmas de alfabetização. A princípio.
Depois adquiriu força, adquiriu consistência, consolidou o trabalho, até que criou uma escola multisseriada, salas com várias séries, que corresponde hoje a nós, fazendo uma analogia, uma equivalência ao ensino fundamental, e que eram oferecidas por duas professoras comissionadas da rede estadual de ensino. A Frente Negra enxergava a educação negra para além da sala de aula. Então, paralelamente, portanto, ao currículo oficial, os frente-negrinos buscavam oferecer atividades pedagógicas adicionais, na perspectiva também de falar sobre a história da população negra, de falar dos ícones negros, de falar dos símbolos e de falar desse patrimônio negro. Porém, como você também deve se lembrar, a Frente Negra brasileira foi posta na ilegalidade e extinta quando Getúlio Vargas deu um golpe de Estado e instituiu a ditadura do Estado Novo. Ao fundar uma escola para alfabetizar pessoas negras, Ironides Rodrigues estava, na verdade, reconstruindo um legado que havia se perdido nas décadas anteriores por ocasião da extinção da mais ambiciosa iniciativa educacional negra do Brasil. O Teatro Experimental do Negro, então, investiu pesado na educação popular entre os anos 40 e 50. E, sob a liderança de Ironides, criou uma turma que chegou a ter 600 alunos, todos pretos, em sua maioria operários e trabalhadoras domésticas. Eles não tinham um espaço próprio, então negociaram com a UNE, a União Nacional dos Estudantes, de emprestar uma sala na sede da organização. Na década de 40, a UNE era uma instituição influente, vibrante, e isso foi importante para conseguir atrair mais pessoas para as turmas populares de Ironides. A partir disso, o compromisso com a educação se torna a marca do Teatro Experimental do Negro, muito em função de Ironides Rodrigues. Isso fica claro nos textos que Abdias Nascimento iria escrever anos depois, como é o caso desse aqui, de quando era senador da República. Quando todo negro souber ler e escrever, teremos dado o passo mais decisivo para a nossa recuperação. Enfim, educar e alfabetizar a população dos morros é uma forma de libertar e emancipar a gente negra. Porque a ignorância, o analfabetismo, é a forma mais terrível de escravidão. A valorização do ensino formal era um ponto de convergência dos movimentos negros de todas as décadas do pós-abolição. Independente do espectro ideológico, pessoas negras, no modo amplo, acreditavam que a educação era o caminho mais seguro para a ascensão social, para o reconhecimento da humanidade negra e para o fim do racismo na sociedade. Por isso, Ironides estava profundamente comprometido com a educação. Para ele, aquela era a melhor chance de liberdade para a comunidade negra e para ele mesmo. Em meados dos anos 40, Ironides Rodrigues dividia sua vida entre os estudos, as aulas particulares para os estudantes da pensão e a educação popular no Teatro Experimental do Negro. Em meio a esse turbilhão de coisas, ele não deixou de perseguir o seu sonho de ingressar no curso superior, na Faculdade Nacional de Direito. Era raríssimo que pessoas pretas como ele, de pele tão escura como a dele, conseguissem entrar na Faculdade de Direito, mas contrariando todas as estatísticas, Ironides passou no vestibular com louvor e ingressou como aluno da faculdade, disputando ombro a ombro com os meninos brancos mais ricos do país. Ele, que veio do nada e teve que dar o seu tudo, estava agora entre os mais proeminentes alunos do Brasil. O que ele não sabia é que para pessoas como ele, mais difícil do que entrar na faculdade é sair da faculdade. No caso, conseguir se formar. Como aluno de Direito numa das universidades mais importantes do país, Ironides logo percebeu que sua vida não era igual à dos outros.
as dificuldades financeiras e a necessidade de continuar trabalhando foi um dos obstáculos para que ele conseguisse permanecer no curso. Em dado momento da vida, Ironides teve que escolher entre pagar as contas ou estudar na faculdade de Direito. Teve que lidar com toda a pressão de uma vida financeira precária em uma sociedade racialmente desigual, onde nem todo o esforço do mundo será recompensado com justiça. Se viu encurralado. Se fosse por mérito, ninguém naquela faculdade merecia estar ali mais do que ele. Era esforçado, autodidata, fluente em mais de uma língua, competente e tinha vontade, fome de conhecimento. Mas quando se é negro, nada disso é suficiente. Nada disso é suficiente quando suas necessidades básicas são negligenciadas. Então, com dor no coração, ele teve que abrir mão do seu sonho para correr atrás de um ganha-pão. Ironides trancou a faculdade de Direito e viu seu esforço escorrer pelos dedos. Para além das dificuldades financeiras, Ironides percebeu que a universidade era um ambiente hostil à sua presença. Ele não era bem-vindo. Isso ficava claro na maneira como era tratado pelos professores e alunos. Mais velho escreveu sobre isso no seu caderno de memórias. Leio um trecho aqui para você. Alguns professores irascíveis e iconoclastas em suas atitudes dúbias e deselegantes privaram-me um pouco do meu entusiasmo costumeiro. Fiquei anos com a minha matrícula trancada, com uma forte dor na alma, desiludido ante tantas incompreensões humanas. Os professores irreverentes não sabem o mal que podem causar a uma vocação definida. Muitos alunos deixam os estudos desiludidos ante a férula de professoras primárias de gestos tão histéricos como desumanos. Na escola superior, é a mesma incongruência pedagógica. Não é que Ironides fosse um homem incapaz de estar como aluno da Faculdade Nacional de Direito. Pelo contrário, nos anos que se seguiram, ele se tornou um dos mais proeminentes pensadores da comunidade negra. Botou comida na sua mesa, ensinando legiões de alunos a ingressar na Faculdade Nacional ou na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Famílias abastadas pagavam salário para que Ironides ensinasse para seus filhos o francês, o latim, literatura universal e história da filosofia. Conseguiu, com suas aulas, aprovar centenas de garotos brancos, enquanto ele mesmo não conseguia se manter matriculado no curso. Ironides se tornou escritor, tradutor, pensador e crítico de cinema. Escreveu colunas celebradas, traduziu textos inéditos de pensadores franceses e ajudou a introduzir no Brasil a ideia de negritude desenvolvida por Aimé Césaire, dramaturgo e intelectual negro nascido na Martinica. Respeitado e amado no meio do movimento negro organizado, Ironides circulou entre os principais pensadores negros de sua época. Influenciou e foi influenciado por pessoas do calibre de Guerreiro Ramos, Haroldo Costa, Solano Trindade e Abdias Nascimento. Mas sua trajetória parecia incompleta. Durante os anos 50, 60 e 70, Ironides ganhou a vida por meio da intelectualidade. Foi pensando, escrevendo e falando que ele se tornou conhecido. Porém, ainda faltava uma coisa. Faltava concluir a faculdade de Direito. Foi esse objetivo pessoal que moveu a sua vida até ali. Se não fosse isso, não teria ido para o Rio de Janeiro. Não teria conhecido seus companheiros do Teatro Experimental do Negro. Não teria sido um educador popular. Não teria sido quem era. E isso o incomodava. Sob pressão de colegas como o poeta e militante negro Solano Trindade, Ironides resolveu voltar aos bancos da universidade. Tinha que fazer isso. Tinha que concluir o que começou. Para ele, tudo aquilo era mais do que ter um diploma na parede. Já não precisava provar nada para ninguém. Era sobre abrir as portas e trilhar caminhos tortos até que eles se endireitassem. Até que tudo fosse menos difícil, penoso
para que qualquer pretinho sonhador pudesse concluir os seus estudos. Pensando sobre isso, escreveu em seu diário de memórias: "É preciso convir que meu caderno é escrito por um negro que há mais de 40 anos estuda o problema da educação e da ascensão social de sua raça. Não posso isolar a minha vida particular e íntima da pugna em que me lanço, numa questão de vida e de morte, para colocar a minha raça numa posição destacada no universo cultural e pensante." E assim, quase 30 anos depois de passar no vestibular, em 1974, Ironides Rodrigues conseguiu concluir o seu curso na Faculdade Nacional de Direito. Sua formatura aconteceu numa segunda-feira, bem no início de dezembro de 1974. O Teatro Municipal, que frequentou tantas vezes para assistir suas peças e espetáculos favoritos, dessa vez estava lotado dos familiares e amigos dos formandos de direito. Com seus olhos marejados, percorria as galerias, balcões e camarotes à procura de Bororó, um dos seus poucos amigos ainda vivos. Naquele momento especial, que seus colegas compartilhavam com suas famílias, Ironides navegava pelas memórias do passado, lembrando daqueles que se foram e não puderam ver cruzar a linha do seu propósito. Foi a voz do fotógrafo que tirou ele do seu sonho nostálgico. Segurando o diploma ali de pé, fez uma promessa que deixou escrita: "Farei desse diploma um galardão para melhor defender os negros, o operário espoliado pela máquina capitalista e burguesa, para estar ao lado de todas as minorias oprimidas, como os gays marginalizados, as prostitutas perseguidas e o índio brasileiro." Ironides carregava em si a trajetória paradoxal de ser, ao mesmo tempo, extraordinário e um sujeito absolutamente comum. Percorreu caminhos que poucos trilharam, mas sofreu na pele aquilo que todo negro brasileiro sofre. Viu as portas da oportunidade se fecharem como fez com cada negro deste país, mas num ato quase heróico, não aceitou a sina de ser mais um. No fim da vida, desejou profundamente que nenhum preto precisasse ser herói para ter os mesmos direitos de um branco comum. No próximo episódio, vou até o Maranhão para descobrir como uma pequena comunidade quilombola lutou contra proprietários de terras poderosos e deu início a uma pequena revolução por direito à terra e território.